17 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Sonhe os sonhos de Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esse versículo que nós acabamos de ler são as palavras de Paulo. Paulo foi um homem muito dedicado para Deus. Antes dele se tornar um cristão, ele era um perseguidor dos cristãos. Se você abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, você verá no capítulo 6 que esse homem chamado Paulo perseguiu Estevão, que era um diácono que fazia a distribuição dos alimentos para os pobres, ajudando os discípulos de Jesus. Ele chamou várias pessoas e apedrejaram Estevão. Estevão acabou morrendo e esse homem chamado Paulo foi até as autoridades, pegou cartas para ir até Damasco, na Síria, para matar mais cristãos. Quando ele estava no meio do caminho, ele teve o seu encontro com Jesus. Ele viu um clarão e ouviu uma voz dizendo: "Por que você me persegue?" Ele então perguntou: "Quem é que fala comigo?" E então Jesus disse: "Sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo." Ele ficou completamente cego, então Jesus deu uma ordem para que ele fosse até uma casa e ficasse aguardando o recebimento de ordens. Na casa em que ele ficou, ele permaneceu em jejum e em oração. Então Deus enviou um profeta chamado Ananias. Ananias foi até a casa em que Paulo estava, orou pelos seus olhos, ele voltou a enxergar, ele se arrependeu de ser um perseguidor de cristãos e se converteu e passou a pregar a Jesus. Depois que ele começou a pregar a Jesus, a Bíblia conta que ele fez 3 grandes viagens missionárias, onde ele pregou para muitas pessoas. E quando você lê a Bíblia hoje no Novo Testamento, ele escreveu cerca de 85% das cartas. E esse texto que nós estamos lendo aqui, vamos ler aqui esse versículo mais uma vez. Ele fala: "Eu fui crucificado com Cristo." Ele escreveu essa carta para os Gálatas, que eram as pessoas que moravam na região da Galácia. Quando ele escreveu essa carta, ele já tinha dedicado muitos anos da vida dele fazendo viagens missionárias e anunciando a Jesus. Se você estudar a história de Paulo, você verá, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que ele foi perseguido, ele foi maltratado. No meio das viagens que ele fazia, ele passou por situações desafiadoras. Ele passou por naufrágio. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, mostra que ele estava numa embarcação que naufragou. Ele foi picado por uma cobra, mas ele colocou aquela cobra no fogo e aquela serpente foi queimada e ele não sofreu dano nenhum, mesmo tendo sido picado pela serpente. Ele viveu muitas experiências extraordinárias porque ele se entregou completamente a Jesus. Então, quando ele fala aqui, "Eu fui crucificado com Cristo", ele está nos dizendo: quando eu entreguei a minha vida para Cristo e eu cumpri os propósitos de Deus na minha vida. Então, assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando a mensagem de hoje nos fala sonhe os sonhos de Deus, nós podemos ver uma mensagem que nos direciona para buscar os planos de Deus em nossa vida. A vida de Paulo, dedicada a Deus, ganhou muitas vidas para Jesus. Ele ganhou muitas pessoas, porque nas 3 grandes viagens que ele fez, ele anunciou o reino e implantou muitas igrejas e muitos milagres foram operados. Se você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, você vai ver a notícia de que Paulo ficou em Éfeso e que nessa cidade onde ele ficou por 3 anos, por onde ele passava, as pessoas que eram tocadas e que levavam lenços para que ele orasse, eles levavam aquelas roupas para os parentes, para os familiares, e as pessoas que estavam endemoniadas e doentes, elas eram curadas. Os endemoniados eram libertos de demônios. Então, tudo isso Paulo fez quando ele dedicou a sua vida completamente para os planos de Deus. Quando você entrega a sua vida para os sonhos de Deus, para a sua vida, ele pode fazer coisas extraordinárias que você não imagina e que você não espera. A pergunta é: você está disposto a crucificar a sua vida e estar com Cristo? Para viver os sonhos de Deus, é necessário renunciar e seguir com prioridade os sonhos de Deus. Vamos ler aqui o devocional. Quem ama a Deus tem que ser grato e agradecer constantemente, porque nós recebemos muito mais do que merecíamos. Só podemos ser livres e salvos graças a Jesus Cristo. E isso é um presente de Deus. O grato abre mão da própria vida por reconhecer que Jesus tem uma vida melhor para ele. Só consegue reconhecer o amor de Deus quem decide ser grato. Só quem reconhece o sacrifício que Jesus viveu na cruz tem o coração grato e com boas palavras ama, sonha e planeja, pois a vida de Jesus está dentro dele. Veja o que deu certo e agradeça a Deus. Veja o que não deu certo e tente entender se foi uma nova perspectiva que Deus lhe trouxe, um livramento ou uma falha sua. Deus nunca erra, mas transforma qualquer circunstância ruim quando a deixamos nas mãos dele. É tempo de sonhar sonhos novos. Quem não sonha, já morreu. Um plano bem elaborado, feito com bons conselhos, tem mais chances de funcionar. Devemos sempre consagrar os nossos planos a Deus e tentar fazer sua vontade. Faça uma autoavaliação para não cometer os mesmos erros, vezes sem fim, para ver onde falhou. Saiba, porém, que você precisa continuar perseverando para celebrar o que conquistou e para sonhar sonhos novos. É tempo de rever a sua vida, de pedir perdão, é tempo de uma nova chance de sonhar os sonhos de Deus. A frase de hoje é: recomeçar após uma situação adversa exigirá ativação de uma visão além da escassez. Lendo mais uma vez essa frase: recomeçar após uma situação adversa, ou seja, uma situação contrária, uma situação difícil, exigirá ativação de uma visão além da escassez.
Então, a frase de hoje fala que, às vezes, você passa por uma situação difícil, uma situação de escassez, fala de uma situação de falta, de uma situação complicada, de uma situação em que você perde alguma coisa por uma decisão errada. Quantas vezes tomamos decisões erradas que nos levam a prejuízos financeiros, emocionais, no casamento, e essas situações de escassez em que ocorrem faltas, falta de paz, falta de harmonia, falta de recurso financeiro, falta de alguma atenção de alguém especial, de alguém da família, quando ocorre falta de alguma coisa em que nós precisamos passar por cima dessa falta e acreditar, olhando para o alto, que ainda vamos recuperar aquela situação, que vamos recuperar o relacionamento, vamos recuperar a empresa, vamos recuperar aquele negócio, vamos resgatar aquela amizade, vamos recuperar aquilo que foi perdido. Então, lendo essa frase mais uma vez, recomeçar, ou seja, começar mais uma vez, erguer a cabeça, ter confiança de que agora vai dar certo, recomeçar após uma situação adversa, depois de uma situação difícil, exigirá ativação de uma visão além da escassez. Ative hoje uma visão além. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o Senhor. Acredite que essa escassez, essa falta, essa tribulação, essa situação difícil será resolvida ativando a fé no Senhor. Recomece, porque muitas vezes nós não conseguimos recomeçar. Muitas vezes, dependendo da situação, nós nos abatemos e ficamos trancados, fechados, pensando não vai mais dar certo, agora acabou. Mas a frase de hoje fala isso: recomeçar após uma situação adversa exigirá a ativação de uma visão além da escassez. Então ative essa visão agora. Não importa o que lhe aconteceu. Tenha confiança de que os sonhos de Deus vão se realizar. Eles não são apenas sonhos. São para que você realize, para que você cumpra, para que você avance, para que você vá adiante. Mas assim como Paulo se dispôs a obedecer a Deus e a enfrentar os desafios, você também terá de buscar a força de Deus para que você consiga vencer os desafios. Busque não só a força de Deus, mas também o apoio entre os irmãos, entre as pessoas da sua casa, da sua família. Incentive as pessoas ao seu redor para que busquem a Deus. Se você estudar a história de Paulo, você verá que Paulo, ele sempre estava incentivando as pessoas. Ele preparou muitos obreiros. Ele treinou muitas pessoas. Ele fazia as viagens com um médico chamado Lucas. Depois ele ensinou Silas e depois ele ensinou Timóteo, que era um jovem grego, para que se tornasse um futuro pastor. Depois ele andou com Trófimo, andou com pessoas que eram da igreja, andou com muitas pessoas. Ele andava com vários e vários companheiros. Durante um tempo, ele fez as primeiras viagens com Barnabé e com João Paulo também. Depois ele foi conhecendo Epafrodito e vários nomes que estão nas cartas que ele escreveu, nas viagens missionárias que ele fez. Ele andou um certo tempo com um casal chamado Priscila e Áquila, que eram pessoas que fabricavam tendas, e Paulo trabalhou na fabricação de tendas para levantar recursos para fazer viagens missionárias.
Essas são apenas algumas pessoas com quem ele caminhou, mas ele andou com muitas e muitas pessoas, incentivando as pessoas sempre a andarem com Deus. E de incentivar as pessoas, ele recebia força e de continuar sempre enfrentando as batalhas e os desafios, ele foi vencendo. Se você ler a carta de Filipenses, no capítulo 4, você verá que Paulo conta que em alguns momentos ele passou por situações de fome e também até de nudez. Mas ele disse que mesmo nessas situações, Deus o ajudava e ele conseguiu vencer essas adversidades, e ele também passou por momentos de abundância e fartura, e ele disse: Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, não importa qual a situação adversa que você esteja passando, sempre recomece. Paulo nunca desistiu. No meio de todas as adversidades, ele sempre olhava para cima, incentivava as pessoas ao seu redor a seguirem em frente, e ele mesmo seguiu a vida dele em frente, entregando toda a vida dele a Deus. Então, lendo mais uma vez aqui essa frase, recomeçar após uma situação adversa exigirá a ativação de uma visão além da escassez. Ative a visão além da escassez. Então hoje é o dia 48 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 20 e a palavra-chave de hoje é agradecer. Vamos ler aqui o Salmo de número 20. Salmo de número 20. 1. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. 2. Que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. 3. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. 4. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. 5. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos, ó Rei. 6. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde, e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. 8. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. 9. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. O Salmo de número 20 é uma oração pedindo para Deus que Deus atenda ao Rei no momento da sua angústia, que Deus envie socorro para o Rei no momento em que ele precisar de ajuda, que Deus lembre do Rei nas suas dificuldades e dos seus sacrifícios, que Deus atenda a todos os pedidos do Rei. Então, nós vamos nos alegrar e saber que o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então, esse Rei aqui, o Salmo de número 20, ele é uma oração pelo Rei, mas uma aplicação prática desse Salmo 20. Significa que você pode fazer essa oração por alguém que você sabe que está precisando de ajuda. Então, quando você lê aqui, ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, você pode orar pelo seu familiar. Você pode dizer, por exemplo, que o Senhor, na hora da angústia, responda à oração do João, da Maria,
do José, do meu parente. Então, aqui onde está escrito ó rei, você pode fazer essa oração intercessória, dizendo assim: ó Maria. Pode ser Maria, pode ser a sua mãe, pode ser a sua esposa, pode ser a sua tia. Você pode dizer assim: ó Maria, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó te proteja, que do seu templo, qual é o templo de Deus? O lugar em que ele mora, os céus dos céus. Então que lá, do seu templo, nos céus dos céus, Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude. O monte Sião é um monte em Jerusalém, onde o povo adorava a Deus. Então quando você lê o livro de Salmos, você vê muitas vezes que do monte Sião vem o teu socorro, que nós adoraremos ao Senhor alegres no monte Sião. Do monte Sião vocês ficará inabalável. Por que falam tanto do monte Sião quando você lê o livro de Salmos? Porque o monte Sião era o lugar onde o povo adorava a Deus. Então ali o monte Sião simboliza o lugar de onde vem a bênção de Deus. Simboliza o lugar em que o povo está em comunhão. Simboliza o lugar em que o povo recebe a alegria, as respostas de Deus. Então, quando você lê no versículo 2 que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude, ele está dizendo que lá dos céus, Deus mande socorro para você. E que do monte Sião, o lugar em que nós buscamos a Deus, o lugar em que nós temos comunhão, o lugar onde nós experimentamos a presença de Deus, que desse lugar ele ajude você. Aí o versículo 3, que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Quer dizer, que Deus lembre de todas as suas boas obras, de tudo que você fez por Ele, para que Ele dê a você a recompensa. O 4, que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então aqui, numa oração intercessória, que Deus satisfaça os seus desejos, ó Maria, no caso, e permita que todos os seus planos deem certo. Versículo 5, então, ou seja, quando isso acontecer, nós daremos gritos de alegria pelo seu triunfo. Ou seja, nós vamos ficar alegres quando Deus fizer tudo isso aqui. Atender a você, der o socorro a você, ouvir os seus sacrifícios, responder a você. Nós vamos dar gritos de alegria pelo seu triunfo. E em louvor ao nosso Deus, levantaremos as bandeiras da vitória. Como é bom quando nós temos pessoas que oram por nós, que fazem essa oração de intercessão, dizendo que querem que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Lendo esse Salmo 20, podemos tomar esse desafio de interceder por alguém. Levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora o versículo 6. Agora eu sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde e com seu grande poder ele o torna vitorioso. 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Vemos muitas pessoas confiando no seu dinheiro, no seu poder, na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu poder de influência, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. No 8, esses que confiam nas suas riquezas, no seu poder, na sua força, na sua inteligência, eles tropeçarão e cairão. Mesmo com as riquezas, com o poder, com a sabedoria e com a inteligência que têm. Mas nós, que somos os que confiamos no Senhor, no poder do Senhor, nos levantaremos e ficaremos firmes. Ou seja, um detalhe aqui no versículo 8.
Esses que têm poder, riquezas, sabedoria, inteligência, eles tropeçam e eles caem e não se levantam mais. Mas nós, os que confiamos no poder de Deus, mesmo caídos, nos levantaremos e depois ficaremos firmes. 9. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Então, o Salmo de número 20 pode ser usado como uma oração intercessória. Você pode aqui fazer uma oração para alguém que está em angústia, pedindo a Deus que venha responder a essa pessoa, como o Salmo de número 20, mostrando que Deus tem todo o poder e vai responder à oração. Mas, aplicando para a nossa própria vida, nós podemos usar o Salmo 20 orando por nós mesmos. Então nós podemos dizer que na hora da angústia, o Senhor Deus responda a minha oração. Que o Deus de Jacó me proteja. Que do seu templo Deus me envie socorro. E que do monte Sião ele me ajude. Ou seja, que do lugar onde Deus está, com a sua presença, ele venha e me ajude. Versículo 3, que Deus lembre de todas as minhas ofertas e aceite com prazer os meus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os meus desejos e permita que os meus planos deem certo. Então eu darei gritos de alegria pelo meu triunfo e em louvor ao meu Deus eu levantarei a bandeira da vitória. Que o Senhor atenda o meu pedido. E agora eu sei que o Senhor dá a vitória para mim, porque Ele me escolheu. Do seu santo céu Ele vai me responder, e com seu grande poder Ele me torna vitorioso. Aí o versículo 7 você pode ler assim, aplicando para a própria vida. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas eu confio no poder do Senhor. Ele é o meu Deus. O versículo 8, eles tropeçarão e cairão, mas eu me levantarei e ficarei firme. E no 9, ó Senhor Deus, dá a vitória a mim. Responde-me quando pedir a tua ajuda. Então, isso que nós falamos agora, de você fazer a oração do Salmo 20 para você mesmo, é uma forma de declaração da palavra de Deus. E essa é uma forma de você orar declarando a palavra de Deus sobre a sua própria vida. Você está dizendo que essa palavra se aplica para a minha vida. Então essa é uma aplicação prática de oração do Salmo de número 20. Você pode fazer isso não só com o Salmo 20. O livro de Salmos é um livro de orações. Então você pode, muitas orações são orações que você pode tomar como orações para receber as respostas de Deus para a sua vida. O Salmo 20 é um desses salmos. Você pode interceder por alguém. Aqui, quem escreveu o Salmo 20 estava intercedendo pelo rei. Existem comentários de que o Salmo 20, na verdade, foi escrito pelo rei Davi, que o próprio rei estava orando por ele mesmo. Então era como se ele estivesse dizendo assim, ó rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja. Existem alguns que dizem isso. Mas, em termos práticos, para a nossa vivência de fé, você pode usar esse salmo intercedendo por alguém ou orando esse salmo, aplicando para a sua própria vida como uma oração pessoal, declarando: o Senhor está comigo, Ele me dará o socorro, Ele me dará a resposta, Ele me fará triunfar, Ele estará com os meus planos e Ele me dará aquilo que eu preciso. E os que confiam nos carros e nos cavalos tropeçarão, mas o Senhor me levantará. Essa é a oração do Salmo 20. E agora eu quero fazer um convite a você. Esse convite é que você faça essa oração que está na tela, a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você quer que Jesus
esteja na sua vida. Da mesma forma como Paulo teve aquele encontro com Jesus e depois que ele se entregou para Jesus, ele viveu uma vida cheia de experiências com Deus. Deus quer dar muitas experiências para você, mas a maior experiência que Deus quer dar a você é a experiência da salvação. A Bíblia fala que nós estamos carregados de pecados. Muitas vezes carregamos palavras de maldição, palavras negativas, reclamação, ingratidão, cobiça, pensamentos de errados sobre lascívia, malícia, prostituição, adultério, muitas vezes inveja, muitas vezes palavras de mágoa, de raiva, de ódio, muitas vezes uma cobiça por riquezas nessa vida, esquecendo-se da eternidade. Muitas vezes ingratidão e muitas vezes esquecendo de cuidar das pessoas próximas a nós. Então, todos tropeçam em algum pecado em algum momento, mas Jesus morreu para dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que passa a morar em você. Então, nessa oração de confissão que está aqui na tela, é uma oração que tem apenas 3 frases simples em que você pede que Jesus esteja na sua vida, você pede o perdão dos pecados, você pede para ter o Espírito Santo para te guiar e você pede para ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos que vão morar no céu. Então, para aceitar a Jesus, basta fazer essa oração, a oração de confissão. Creia que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou e morreu pela sua vida. E faça essa oração para receber Jesus agora e ter uma vida com muitas experiências com Deus a partir de hoje. Faça essa oração comigo agora. Vamos declarar a frase número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está dizendo que Jesus é o seu único Senhor, ou seja, Ele lidera a sua vida a partir de hoje e Ele é o seu Salvador, aquele que te salva dos seus pecados. Frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nessa frase você pede o perdão dos pecados e o Espírito Santo, agora que você pediu, acabou de entrar em você. Ele vai te guiar respondendo às suas orações. Sempre que você fizer uma oração pedindo uma iluminação sobre tudo o que você pedir, o Espírito Santo vai responder a você. Como que ele vai responder se eu não vejo ele? Dentro do seu coração. Quando você orar, você vai ouvir uma voz no coração dizendo: faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Não ande com essa pessoa. Você vai sentir um aperto no coração quando estiver num caminho errado. Aquele aperto dizendo: fique atento com relação a essa pessoa. Não faça isso. Não vá por esse caminho. Desvie a rota hoje. Não vá tão cedo amanhã para o trabalho. Vá um pouco mais tarde. Deus, ele dá livramentos para nós. Compartilhando aqui uma situação que eu passei. Estava andando por uma rua, eu ia dobrar a primeira rua à direita e o Espírito Santo me disse: não vire aqui, vire na próxima. Eu estava caminhando, passei por uma moça que entrou naquela primeira esquina à direita, eu entrei na esquina seguinte. Quando nós nos encontramos no outro lado da rua, depois de passar a esquina, aquela moça estava gritando: roubaram meu celular, roubaram meu celular. Então ali eu pude ver, o Espírito Santo me tocou dizendo: não dobre essa rua, vire na próxima. Quando
Aquela menina cruzou aquela rua que eu ia entrar. Quando nós nos encontramos na outra quadra, ela disse que tinham levado o telefone dela. Então você veja que o Espírito Santo, ele nos orienta nos mínimos detalhes. E a frase número 3: escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo um dia. Aqueles que estiverem no livro da vida herdarão diretamente o reino dos céus. Então, quando você pede essa frase 3, escreve meu nome no livro da vida, você está dizendo que você quer que o seu nome esteja nesse livro para entrar no céu. Essa oração é feita em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que morreu por nós. Todas as orações devem ser feitas somente a Ele, e o Amém significa que assim seja. Então, agora que você fez essa oração, você aceitou a Jesus, você recebeu a salvação. Ele é o teu Salvador. Você recebeu a salvação, o perdão de seus pecados. Você recebeu o Espírito Santo que te orienta. Ore somente em nome de Jesus. E você tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você tem na sua casa algum santo, imagem ou algum amuleto, embale em um pacote, coloque fora da sua casa. Você não precisa mais de nada disso, porque você agora tem Jesus e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, mora em você. Ore sempre em nome de Jesus. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé onde você possa estudar a Bíblia e onde você possa participar de reuniões de oração. Participe dos cultos de oração. Participe desses cultos. Você pode pensar, mas se eu vou num culto de oração, as pessoas só ficam orando. Ora, a oração é um dos pontos mais importantes. É o momento em que você conversa com Deus. Eu não sei, eu não consigo orar tanto tempo assim. Coloque uma lista. Comece orando, agradecendo a Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação. Eu te agradeço, Senhor, porque pelo fôlego de vida. Eu te agradeço, Senhor, porque vejo, porque falo, porque caminho, porque posso ouvir. Eu te agradeço pela minha família. Te agradeço pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha esposa. Você que é casada pelo seu marido, agradeça ao Senhor. Agradeço ao Senhor pelos meus filhos. Agradeço ao Senhor pelo meu trabalho. Comece agradecendo a Deus. Agradeça ao Senhor porque o Senhor me deu a chance de estar aqui nesse culto de oração, nessa reunião de oração. Eu agradeço pelas pessoas que estão aqui. Eu agradeço também pelo ar, por mais um dia. Depois de agradecer, comece a apresentar a sua vida espiritual. Peça a Deus, me dá renovação espiritual, me dá batismo com o Espírito Santo, me dá renovação da sua graça, me revela os planos que o Senhor tem para a minha vida, me mostra os propósitos que o Senhor quer que sejam realizados para a minha vida, que eu possa vencer os meus pecados. Ore pedindo, confesse os pecados. Durante o dia, nós cometemos muitas falhas. Olhamos para alguma coisa, muitas vezes de maneira indevida. Cobiçamos alguma coisa que não deveríamos cobiçar. Pensamos mal a respeito de alguém. Dizemos alguma palavra indevida quando estamos no trânsito. Então, confesse os pecados para Deus. Depois de confessar os pecados, comece a orar pela sua família. Interceda pelas pessoas da sua casa. Interceda pela igreja para que haja crescimento espiritual. E depois ore, falando para Deus a respeito das suas dificuldades. Ore a Deus falando sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Coloque na mão de Deus. Será que o Senhor quer que eu faça isso? Você que está numa fase de namoro, será que Deus está nessa pessoa ou você está pensando em alguém
e você tem dúvida, peça a Deus orientação. Você que está buscando uma carreira profissional, será que Deus quer que eu vá para essa faculdade, para esse curso? Peça a Deus orientação. Fale com Deus. Deus vai estar com você. Coloque os seus sonhos na mão de Deus. A mensagem de hoje falou sobre sonhe os sonhos de Deus. Então, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Provérbios 16, no versículo 3, diz assim: confia os teus planos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Tem uma outra versão que diz assim: confia os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Então, coloque os seus planos na mão de Deus em oração e o Senhor dará respostas e clareza para que você saiba seguir no melhor caminho para você. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela mensagem de hoje que nos falou a respeito de sonhar os sonhos de Deus. Queremos pedir que o Senhor venha nos mostrar quais são os seus sonhos para cada um de nós. Que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer iluminação, que o Senhor venha tirar toda dúvida e preocupação, que o Senhor venha tirar todo o medo e que o Senhor venha dar coragem para aqueles que estão com dificuldade de avançar naquilo que o Senhor já tem falado no coração. Eu peço que o Senhor agora venha abrir os corações daqueles que estão orando, mas não estão conseguindo ter a sensibilidade de ouvir a tua voz. Que o Senhor agora derrame essa sensibilidade, que o Senhor dê ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que consigam ver o que o Senhor está fazendo e para que consigam ouvir a sua voz, para que possam trilhar os caminhos que o Senhor preparou para cada um, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor agora visite esse teu filho, essa tua filha, derramando graça, revelação e direção. Que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha que está casado, que está casada e que dentro do relacionamento está passando por alguma crise, por alguma situação difícil, que não sabe como recomeçar e como refazer e como reconstruir e como renovar essa situação. O Senhor tem poder de trazer as respostas, de trazer os caminhos, de mudar os destinos, de fazer coisas novas, aonde existem desertos, o Senhor faz fluir rios de águas vivas, porque o Senhor é Deus e o Senhor é aquele que faz milagre, ressuscita planos e projetos e faz coisas novas no caminho dos que oram ao Senhor e que confiam em Ti. Então eu peço agora, traz respostas para esse teu filho e essa tua filha que clama e que pede do Senhor a bênção para a sua vida e para a sua casa e família. Traz as suas bênçãos e vitórias e responde poderosamente, dando livramento de todo o mal, arrancando todo o embaraço, removendo as barreiras que são postas pelo inimigo no caminho dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém. E graças a Deus, glória a Deus e glória a Deus.